O sol ainda engatinhava pelo horizonte quando Samuel Duarte desligou o motor do carro no estacionamento da Universidade Central. O vidro ainda estava embaçado pelo contraste entre o ar frio da manhã e o calor silencioso que vinha de dentro dele. Um calor feito de ansiedade contida, lembranças difíceis e uma estranha sensação de volta ao passado. Aquele era o mesmo portão que ele atravessara 2 décadas antes, ainda menino, com um caderno na mão e um mundo inteiro de dúvidas nos olhos. Naquele tempo, o campus parecia enorme, intimidador, como se fosse feito para testar a resistência de quem ousasse sonhar. E Samuel sonhava. Sonhava alto, mesmo quando ninguém acreditava nele. Agora, parado diante da mesma entrada, tudo parecia menor, mas paradoxalmente mais pesado. Não pelos prédios, mas pela memória. Cada tijolo parecia sussurrar um fragmento da história que ele tentou deixar para trás, mas que insistiu em segui-lo passo a passo, ano após ano. Ele ajustou o paletó com mãos discretamente trêmulas. No peito, preso com precisão milimétrica, brilhava o crachá que resumia toda a sua caminhada. Reitor, posse hoje. Era apenas um pedaço de plástico, mas para Samuel significava muito mais. Era símbolo de luta, de dignidade recuperada, de noites sem dormir, de humilhações engolidas em silêncio e transformadas em força. Ao fechar a porta do carro, o ar da manhã bateu em seu rosto como se tentasse despertá-lo para a realidade. Aquele era o dia. As árvores ao lado do caminho balançavam com o vento fraco, como se o saudassem. Funcionários passavam apressados, preparando o campus para a grande cerimônia. Alguns o reconheciam e sorriam, outros apenas observavam, tentando entender quem era aquele homem de postura firme e expressão introspectiva. Ao chegar diante da porta de vidro do salão principal, Samuel parou. Respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Por dentro dele, havia um menino de 18 anos tremendo na primeira fileira de uma sala de aula. Havia também o homem que aquele menino precisou se tornar para sobreviver. Tudo estava prestes a se encontrar ali, naquele mesmo dia. E Samuel sabia, alguns silêncios duram anos, até que o próprio destino decide quebrá-los. O salão principal da Universidade Central estava quase irreconhecível. Luzes posicionadas com cuidado iluminavam o palco. Refletores discretos criavam sombras suaves nas paredes. E técnicos se moviam de um lado para o outro, ajustando cabos, microfones e cadeiras. Aquele mesmo espaço, que durante anos servira como palco de formaturas, conferências e debates acalorados, agora se preparava para testemunhar algo muito maior. A cerimônia de posse de Samuel Duarte, o novo reitor. Ao entrar, Samuel parou por um instante na porta. O cheiro familiar de madeira polida e papel novo o atingiu como uma onda repentina de nostalgia. Ele lembrava quando assistiu sua primeira aula magna ali, sentado quase no fundo, tímido, tentando parecer invisível para não chamar a atenção de quem poderia diminuí-lo. Agora ele caminhava até o palco e cada passo parecia um passo contra o passado. Funcionários se aproximaram com expressões gentis. "Bom dia, reitor Samuel. O senhor precisa de algo?" perguntou uma técnica ajustando o microfone central. Essa frase, ainda tão nova em seus ouvidos, quase o desarmou. Reitor Samuel. Ele repetiu mentalmente, como quem acaricia uma conquista com cuidado, temendo que ela se dissolva no ar. "Só quero alguns minutos sozinho", respondeu com um sorriso discreto. O salão foi se esvaziando enquanto os preparativos finais aconteciam do lado de fora. Samuel subiu os degraus do palco e tocou o microfone desligado, como se estivesse tocando a espinha dorsal de sua própria história. Sentou-se em uma das cadeiras centrais e deixou o corpo relaxar, mas a mente não acompanhou. Os pensamentos vinham intensos, inquietos, como se cada segundo antes da cerimônia fosse uma oportunidade para o passado tentar lembrá-lo de onde veio.
e do que sofreu. Ele olhou para o relógio. Ainda era cedo, mas algo começou a incomodar seu peito. Uma espécie de intuição, quase um presságio, como se aquele dia guardasse algo a mais do que a posse, algo que ele ainda não conseguia nomear. De repente, o murmúrio de vozes na entrada distraiu seus pensamentos. Pessoas começavam a chegar. Professores, ex-diretores, convidados importantes, antigos colegas. Samuel observava de longe, tentando adivinhar quem eram aqueles rostos que se misturavam como sombras em movimento. E então, sem aviso, seu coração bateu estranho. Não por causa de quem entrava, mas por causa de quem poderia entrar. Aquela figura do passado que ele não via há anos, mas que ainda vivia dentro dele como uma cicatriz. O professor Arnaldo Rezende. Samuel fechou os olhos e respirou fundo. O salão estava montado. O palco o aguardava. A cerimônia se aproximava, mas algo dizia que aquele dia não seria apenas sobre assumir o cargo. Seria sobre encarar aquilo que ele tentou enterrar por tanto tempo. O fluxo de convidados aumentava como um rio que engrossa antes da chuva. Vozes se misturavam, cumprimentos ecoavam pelo salão e flashes de celulares piscavam como pequenas estrelas inquietas. Samuel observava tudo da lateral do palco, mantendo a postura firme. Mas por dentro sentia o coração bater com a força de quem pressente um reencontro inevitável. Ele escaneava cada rosto que entrava. Alguns familiares, alguns desconhecidos, alguns ex-professores que ele lembrava com carinho, mas nenhum deles trazia a sombra que seu passado carregava. Até que a porta de vidro se abriu novamente. E ali estava ele, professor Arnaldo Rezende. O homem parecia menor do que Samuel lembrava. O tempo havia lhe roubado cabelo, cores e arrogância. Mas mesmo envelhecido, enrugado e com uma postura cansada, o olhar dele ainda carregava o mesmo brilho duro. A mesma frieza que um dia atravessou Samuel como uma lâmina. A presença daquele homem fez o ar ao redor de Samuel pesar. Foi como um choque de memórias adormecidas que de repente despertam, famintas. Arnaldo entrou devagar, apoiando-se em uma bengala discreta. Não estava ali como homenageado, nem como orador, muito menos como convidado especial. Estava ali porque, apesar de tudo, ainda era um professor aposentado da casa, e a universidade enviara convites a todos. Samuel sentiu um frio na espinha. Não era medo, era algo mais profundo, um tipo de dor antiga, muito antiga, que acorda silenciosamente quando o passado decide cobrar sua presença. Arnaldo olhou ao redor como se buscasse um lugar onde pudesse se esconder da própria consciência. Então, por acaso ou por destino, seus olhos encontraram os de Samuel. O professor congelou. Samuel também. Não houve palavras, mas houve história. A expressão de Arnaldo por um segundo escorregou. Era como se ele reconhecesse não apenas o novo reitor, mas também o garoto que um dia humilhou diante de toda a turma. O garoto que ele chamou de improvável, de ilusório, de deslocado. Arnaldo desviou o olhar rapidamente, como quem teme ver a própria sombra refletida de volta. Samuel permaneceu firme, observando-o sem piscar, não com raiva, não com desejo de vingança, mas com a consciência de alguém que sabe que a vida dá voltas e que algumas voltas são necessárias. O salão continuava se enchendo, mas para Samuel, aquele momento parecia isolado do tempo. Foi como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Só existiam ele e o homem que marcou sua juventude com palavras cruéis. Hoje não, Samuel pensou enquanto endireitava a postura. Hoje eu não fujo. Porque naquele mesmo dia, dentro de algumas horas, passado e presente seriam obrigados a se encontrar. Enquanto ajustava o pedestal do microfone, flashes de sua juventude começaram a atravessar sua memória como relâmpagos. A sala 204.
o cheiro de marcadores de quadro, o riso abafado dos colegas e Arnaldo ali, no centro, como um juiz que já havia decidido a sentença antes mesmo de ouvir o réu. Um aluno como você dificilmente chegará longe. Aquela frase não era apenas um insulto, era um veneno lento que levava anos para ser expulso do corpo e que, de tempos em tempos, ainda ardia como se fosse novo. Samuel lembrava-se nitidamente do dia em que aquilo aconteceu. Lembrava da humilhação que veio depois, do calor no rosto, da garganta apertada, dos olhos que insistiam em não chorar, mesmo quando tudo dentro dele implorava por um lugar para desabar. Mas ele não desabou. Não naquele dia. Não nunca. A lembrança doeu, mas trouxe junto um tipo de força silenciosa. Uma força que ele começou a reconhecer como parte da própria identidade. O barulho de passos o tirou do transe. Era uma das organizadoras. Reitor, estamos quase prontos. Faltam 15 minutos para o início da cerimônia. Samuel fez um aceno calmo, tentando não deixar transparecer o turbilhão interno. Obrigado, estarei preparado. A mulher sorriu e voltou ao trabalho. Samuel permaneceu ali por alguns segundos, observando o salão pela perspectiva do palco. Cada cadeira, cada pessoa que entrava, cada luz direcionada para ele, tudo aquilo parecia surreal. Era o mesmo espaço onde um dia ele entrou se sentindo minúsculo. Agora seria o lugar onde ele falaria à universidade inteira, inclusive ao homem que tentou apagá-lo. Ele respirou fundo, contou até 4 e soltou devagar, como aprendeu ao longo dos anos para controlar emoções que um dia foram tempestades. Mas algo dentro dele ainda ardia, porque naquele mesmo dia, naquela mesma manhã que tinha começado tão silenciosa, ele sabia que não escaparia da verdade que o acompanhava desde a juventude. A verdade de que, cedo ou tarde, alguns fantasmas precisam ser confrontados, não para assustá-los, mas para finalmente deixá-los ir. Samuel desceu do palco, decidido a enfrentar tudo o que viesse. A cerimônia se aproximava. Os corredores começavam a ecoar vozes mais altas, e o tempo, implacável, caminhava junto dele. O passado estava ali, a poucos metros, respirando o mesmo ar, no mesmo dia, no mesmo lugar. E Samuel sabia, a ferida ainda doía, mas agora ele tinha poder suficiente para escolher o que fazer com essa dor. O relógio marcava exatamente 10h14, quando as portas do salão foram fechadas e a cerimônia oficialmente começou. O som da música instrumental preencheu o ambiente com uma atmosfera solene, quase sagrada. Os convidados se levantaram, formando uma onda silenciosa de respeito enquanto Samuel caminhava em direção ao palco. Seu coração batia firme, mas não rápido. Não era nervosismo, era consciência. Consciência do momento, do peso da história, da responsabilidade que carregava e da presença de Arnaldo ali atrás, como uma sombra que o tempo trouxe de volta para testemunhar sua ascensão. As luzes se ajustaram. Os fotógrafos levantaram as câmeras. A universidade inteira parecia prender a respiração. Samuel subiu os degraus com a postura de alguém que aprendeu a conquistar cada passo que dá. Quando alcançou o centro do palco, o aplauso veio forte, vibrante, sincero, como se todas aquelas mãos dissessem: "Você conseguiu". Mas entre todas aquelas pessoas havia um olhar que não aplaudia, o olhar que evitava encontrá-lo. O olhar de Arnaldo, na terceira fila, sentado com a coluna retraída, como quem tenta diminuir o próprio corpo para caber dentro da culpa. A mesa diretiva foi composta. O cerimonialista falou os nomes das autoridades presentes, enquanto Samuel observava o salão como se cada rosto fosse uma lembrança viva. O cerimonialista então anunciou: "Com muito orgulho, damos início à posse do novo reitor da Universidade Central, o professor Samuel Duarte." Um novo aplauso tomou conta do salão. Mas Samuel não sorriu.
Estava ali um homem firme, consciente do significado daquele instante. A cerimônia seguia seu curso natural. Diplomas simbólicos foram entregues, membros da gestão anterior fizeram breves discursos e elogiaram a trajetória acadêmica de Samuel. Mas dentro dele algo crescia, uma espécie de campo magnético emocional que se expandia à medida que o momento mais importante se aproximava. A cada minuto, Arnaldo parecia encolher um pouco mais na cadeira. A cada palavra de reconhecimento dirigida a Samuel, o rosto do professor envelhecia mais um ano. Porque às vezes a vida não pune com violência, pune com contraste. E aquele contraste estava ali, diante de todos. De um lado, o homem que suportou humilhação. Do outro, o que a provocou. Finalmente, o cerimonialista olhou para Samuel e anunciou: "Convidamos agora o reitor empossado para fazer seu discurso oficial." O salão ficou completamente silencioso. Nem o som do ar-condicionado ousou competir com o momento. Samuel se levantou devagar, ajeitou o paletó, caminhou até o microfone com passos firmes, quase ritualísticos. Seu olhar percorreu a plateia, encontrando rostos conhecidos e desconhecidos, até parar, inevitavelmente, na expressão tensa de Arnaldo. Aquele era o instante, aquele era o dia, aquele era o acerto de contas silencioso que o destino escrevera com precisão. Samuel apoiou as mãos no púlpito, respirou fundo e começou a falar. No salão, ninguém ousou se mover. Era a voz dele que comandaria o destino daquele dia e, de certa forma, o de Arnaldo também. Samuel segurou as laterais do púlpito como quem segura as rédeas do próprio destino. O salão inteiro estava tão silencioso que até o tremor suave do microfone parecia um sussurro audível. O novo reitor respirou fundo e começou. Hoje não é apenas o dia da minha posse. É o dia em que volto ao lugar onde conheci as maiores dores e também as maiores lições da minha vida. A plateia inclinou-se levemente para a frente. Não era um discurso comum. Não era mais uma fala institucional. Era uma confissão, uma revelação, um acerto de contas com o invisível. Quando entrei nesta universidade, muitos anos atrás, eu não tinha ideia do que me esperava. Eu vim de longe, de um bairro simples, de uma casa onde os sonhos eram valiosos demais para serem desperdiçados. Eu acreditava que aqui dentro encontraria portas abertas, horizontes, incentivo. Ele fez uma pausa. Seu olhar percorreu o salão com calma, até encontrar de novo Arnaldo. Mas também encontrei obstáculos. Obstáculos que não estavam nos livros nem nas provas. Obstáculos que vinham de pessoas. Pessoas que poderiam ter sido pontes, mas preferiram ser muros. O ar no salão se tornou denso. As palavras ecoaram como sinos que anunciam uma verdade difícil de engolir. Arnaldo baixou a cabeça. Samuel sorriu de maneira suave, mas não irônica. Um sorriso amargo que traz verdade e dor misturadas. Naquele dia, eu não respondi. Não porque concordei, mas porque aprendi cedo que algumas batalhas não se lutam no grito, mas no tempo. Uma senhora na primeira fila enxugou discretamente os olhos e Samuel, como se tivesse percebido, continuou. E eu lutei, em silêncio. Trabalhei o dobro, estudei o triplo. Cada palavra de dúvida se tornou motivo. Cada porta fechada se tornou impulso. Cada olhar de desprezo virou combustível. Eu transformei a dor em disciplina. Transformei o preconceito em perseverança. A plateia começou a aplaudir espontaneamente, mas Samuel levantou levemente a mão, indicando que ainda não era a hora. O silêncio voltou. E hoje, neste mesmo lugar, eu volto não para cobrar nada, não para apontar dedos, mas para mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de dizer até onde outra pessoa pode ir. A voz dele engrossou, firme, atravessando cada coração presente, porque quem determina o destino de um jovem não é o julgamento alheio, é a coragem que ele tem de continuar mesmo quando ninguém acredita,
Alguns professores se emocionaram. Estudantes presentes sentiram algo crescer dentro deles. Esperança, raiva, inspiração, tudo misturado. Mas Arnaldo parecia derreter na cadeira. Seus lábios tremiam. Seu rosto, antes rígido, agora carregava uma expressão de arrependimento profundo. Ou medo profundo, talvez ambos. Samuel concluiu: hoje eu assumo como reitor desta universidade e faço isso com a promessa de que nenhum estudante, será diminuído, humilhado ou subestimado por quem deveria guiá-lo. Enquanto eu estiver aqui, cada aluno será lembrado de que sua origem não limita seu destino. O salão explodiu em aplausos. Aplausos fortes, longos, verdadeiros. Mas enquanto a plateia celebrava, havia um homem cuja alma afundava. Um homem que entendia, naquele exato instante, que sua sombra seria lembrada não pela grandeza, mas pelo mal que tentou causar. E era apenas o começo daquele dia. Um dia que ainda guardava mais dores, mais revelações e uma tragédia silenciosa esperando no fim. Quando Samuel finalmente alcançou o primeiro degrau da escadaria principal, sentiu o ar pesar, não pelo calor da manhã, mas pela memória do que aquela escada significava. Quantas vezes subiu ali com a sensação de ser um intruso? Quantas vezes ouviu, atrás de si, risadas murmuradas, frases que fingiam ser piada, mas queimavam como ácido? Quantas vezes desejou desaparecer? Ele respirou fundo. Agora era ele quem comandava aquele lugar. No alto da escadaria, o grande vidro da entrada refletia sua própria imagem. Mas o reflexo não mostrava apenas o homem bem vestido, de postura firme e rosto sereno. Mostrava também o estudante magro de mochila rasgada, tentando sorrir apesar do medo de não ser suficiente. Mostrava o jovem que percorreu aqueles corredores achando que precisava provar 1000 vezes mais que os outros. E pela primeira vez, desde que ali chegou, Samuel não desviou o olhar do passado. Empurrou as portas de vidro. Um aroma de flores recém-arrumadas tomou o ambiente. O chão brilhava. Os funcionários se posicionavam, a imprensa ajustava câmeras e professores conversavam entre si, aguardando o novo reitor. Quando Samuel entrou, vários rostos se viraram. Alguns expressaram respeito genuíno, outros espanto. E havia ainda aqueles que escondiam mal, certa resistência. O tipo de expressão que diz silenciosamente: ele, será que aguenta? Mas Samuel apenas caminhou silencioso e imperturbável, como quem já superou julgamentos muito maiores do que olhares atravessados. Bom dia, professor Samuel, disse Clara, a secretária da reitoria, aproximando-se com um sorriso sincero. Está tudo pronto para a cerimônia. Todos estão ansiosos. Ele sorriu de volta. Obrigado, Clara. Vamos fazer deste dia um marco, não só para mim, mas para todos nós. Mas antes de seguir para o auditório, Samuel virou discretamente para a janela lateral, aquela que dava para os jardins, onde anos atrás viu algo que mudaria seu destino e sua ferida mais profunda. Ele ficou parado ali por alguns segundos, como quem encara um fantasma que nunca partiu. O passado chamava, e o novo reitor já sabia que estaria prestes a enfrentá-lo. De frente, sem desviar, sem medo. A cerimônia começaria em breve. Mas primeiro, ele precisava revisitar a verdade que o moldou. A conversa entre Samuel e o professor Augusto não durou mais do que 10 minutos. Mas foi o suficiente para que ambos entendessem que aquele encontro jamais seria esquecido. Augusto respirava com dificuldade, como se cada palavra carregasse peso demais. Samuel, eu fui covarde. Eu vi o que você passava, vi os insultos, vi os risos. Eu ouvi quando rasgaram seu trabalho. Eu devia ter feito algo. Samuel manteve o olhar firme, porém calmo. Um silêncio longo ocupou o espaço entre os dois. Por que nunca falou nada? Perguntou ele.
Augusto engoliu seco a voz embargada, porque eu tinha medo de perder respeito, posição e porque eu achava que não faria diferença. Ele baixou a cabeça. Você saiu dali sozinho. Eu desviei o olhar. Samuel não respondeu de imediato. O relógio marcava 09h07. A posse seria às 10h. Professor, o senhor sabe o que mais doeu? Samuel disse, com um tom quase sussurrado. Não foram os insultos. Foi o silêncio dos adultos. O senhor era o mais próximo de um aliado e ainda assim me deixou sozinho. Augusto fechou os olhos. Uma lágrima escapou. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse o peso de anos tentando esconder algo que nunca deixou de existir. Eu sei, Samuel, murmurou ele. E eu queria pedir perdão, antes que seja tarde. Samuel assentiu lentamente. O perdão é maior do que eu, disse ele. Mas a responsabilidade também é sua. E hoje, cada um vai carregar o que construiu. O professor tentou sorrir, mas falhou. Você venceu. Eu sobrevivi, corrigiu Samuel. A conversa terminou ali. Augusto deixou o salão com passos curtos, arrastados. Samuel ficou alguns instantes em silêncio, respirando fundo, tentando recuperar o equilíbrio para a cerimônia. Pouco antes da posse, a banda afinava instrumentos. As autoridades se posicionavam, fotógrafos se preparavam. Samuel caminhou até a entrada do auditório, pronto para assumir o cargo que mudaria sua vida e talvez a história da universidade. Mas, do outro lado do campus, um movimento inesperado começou. O professor Augusto, que tentava atravessar o pátio, cambaleou. Levou a mão ao peito. Parou. Suas pernas cederam. Caído no chão de pedra, ele tentava buscar ar, mas não havia mais tempo. Um grupo de estudantes correu até ele. Chamaram ajuda. Mas quando a ambulância chegou, já não havia o que fazer. Infarto fulminante. O peso de anos de silêncio cobrando sua última conta. A notícia chega à cerimônia. Antes que Samuel fosse chamado ao palco, o vice-reitor se aproximou, pálido. Doutor Samuel, aconteceu algo com o professor Augusto. Samuel fechou os olhos. Sentiu a gravidade do destino tocando seu ombro e, naquele segundo, entendeu. Ninguém vence verdadeiramente ferindo os outros. A vida cobra, sempre cobra. Horas depois, Samuel, agora oficialmente reitor, caminhou sozinho até o jardim. O mesmo onde tantas lembranças doíam. O mesmo onde sua história começou e onde outra acabava. Depositou uma pequena flor sobre o banco onde costumava estudar e disse, em voz baixa, quase um lamento, eu queria que tivesse sido diferente para nós dois. O vento soprou devagar, como se respondesse. Samuel levantou-se, olhou ao redor e seguiu adiante. Ele carregava cicatrizes, sim, mas também carregava força suficiente para transformar aquele lugar. O opressor havia partido. Mas o oprimido tinha sobrevivido, crescido e vencido, no mesmo dia em que o passado finalmente encontrou seu fim.